Vamos lá, já vi aqui, Felipe, vou entrar nesse debate também opinando, o Guilherme idem, mas alguns chats em tom crítico ao Gabriel Bortoleto que, confesso, não entendo, porque assim, ficou claro e flagrante, e nessa corrida não precisa nem fazer uma análise mais fria e calculista com lap chart ou qualquer coisa que o seja com relação à estratégia da Sauber para o Bortoleto. É só você ver o primeiro stint dele, o ritmo do Gabriel nas últimas voltas ali no primeiro stint, e, no fim das contas, desenrolar de pits com relação ao piloto brasileiro. A Sauber atrapalhou a corrida do piloto do Brasil. Queria sua opinião, Felipe. Não, eu acho que não. Assim, eu entendo quem pega o resultado final, vê o Hülkenberg como piloto do dia em quinto, vê o Bortoleto o quê? 12º, 11º? E fala, ó, olha lá, e vai olhar a classificação no Mundial de Construtores, um tem, sei lá, 18, 20 pontos, o outro 0. Tô falando tudo aleatório, tá? Não vê a classificação ainda, porque eu entrei na live logo depois da corrida. Aleatório que eu digo classificação de pilotos, né? Já vou entrar até no Motorsport aqui quando eu acabar esse comentário. Cara, mas essa corrida tem contexto, né, gente? Vamos lá. O Bortoleto larga à frente, o Hulk se beneficia loucamente da largada, passando pela área da discórdia aí do Verstappen, mas largada é diferente. Assim, é muito nítido que o Hulk se dá muito bem. Se dá muito bem cortando ali. Mas largada também é muito difícil começar a falar, ele cortou. É aquele bololô, tiroteio, sobrou. Eu acho até que quem largar tem que deixar o carro ali, até torcendo para alguém empurrar você para fora. Que daí você vai, corta. É nítido que ele ganhou 5 posições na largada, de um jeito que, não ganharia normalmente, mas ao mesmo tempo eu não estou defendendo que ele fosse punido. Só estou contextualizando. E aí, ele fica 2 posições à frente do Bortoleto, fica em 10º e ele em 12º, ali no primeiro stint. E as estratégias são completamente diferentes. O Bortoleto para muito antes do alemão, o alemão segue. E, cara, na hora já ficou claro que assim, isso aí acho que não, hein? Acho que não. Acho que o safety car até minimiza ali, né? Porque o Bortoleto fica próximo da zona de pontos. Olha, vai brigar pelos pontos. E aí, cara, o Hülkenberg faz um mega trabalho. É um mega trabalho. A passada dele no Hamilton é para virar um quadrinho, cara. De pôsteres do momento do Hülkenberg nessa corrida e da dificuldade do Hamilton, num ano difícil até aqui. Então o Hülkenberg fez um ótimo trabalho. Ótimo. Tendo como ponto de partida uma largada que tem contexto. E o Bortoleto, para mim, faz uma boa corrida com uma estratégia ruim e termina beliscando pontos. É isso. Para mim é isso. Isso não é passar pano, isso é ver corrida, gente, com todo respeito. Não tô aqui achando que o Hülkenberg fez um... Para mim, pelo todo dia, Hülkenberg. Bom, nem chegou a hora de votar. Hülkenberg pelo todo dia, Hülkenberg. Lembrando que a largada foi boa. Tem que ter esse asterisco, cara. Né, passou por fora e ganhou 5 posições. E uma estratégia que funcionou. O que seria da estratégia da coisa do Bortoleto com a estratégia boa? Não sei, vou ter que pegar o lap chart e dar uma verificada aqui. Mas é nítido que foi uma estratégia ruim. É nítido, cara. Eu vou fazer o quê? Mas que quando. Agora, se você pega o resultado final e com base nisso avalia a prova dos dois, é porque você não viu 66 voltas. E aí, Gui, eu já dei algumas pinceladas opinativas na introdução do tópico, o Felipe traz aí a análise, a gente convida você que está conosco no chat a comentar também, vamos espelhando na tela, mandem seus superchats, temos sempre a participação de assinantes e o Felipe passou tangencialmente pelo piloto do dia, né, esse assunto que sempre vem à tona nos programas pódio, pós-GPs de Fórmula 1, a gente vai fazer a eleição oficial aqui, por hora segue a votação aberta para vocês, então votem, não se esqueça do like, hein, 1.500 é a meta de momento, hypem também, que isso é muito importante. Guilherme Longo, o que dizer da corrida de Gabriel Bortoleto lá na Catalunha? Uma corrida. A gente tem que analisar dos dois, né? Apesar dos resultados diferentes, a gente tem que analisar eles meio que em conjunto. A do Gabriel, claramente prejudicado pela essa estratégia. Sauber, pelo amor de Deus, em Aki Rueda, o que acertou com o Hulk hoje, conseguiu errar com o Gabriel. Não tem justificativa para mim aquela parada tão tardia. A única justificativa para mim, eu falei no começo do programa, seria esticar a parada dele até... Ele parou na volta 26, se eu não me engano. Esticar até mais ou menos a volta 30, colocar o pneu duro e fazer um pit stop só.
Não tem justificativa o que foi feito ali. Não tem, é uma coisa meio sem lógica, sem explicação. E isso, claro, ferrou com toda a corrida. O Gabriel vinha fazendo uma corrida boa. O Hulk já estava na frente dele naquele momento? Sim, mas por toda a questão da largada, que para mim, repito, essa questão da leniência dos comissários com incidentes de primeira volta tá chegando numa situação complicada. Já são alguns casos que a gente tá vendo aí de incidentes de primeira volta, de pilotos se aproveitando do momento e que sequer vai para uma investigação. Então, para mim, isso aí já é um problema. Mas o Hulk fez o que tinha que fazer, aproveitou ali, não teve nenhuma punição e tocou a corrida dele como tinha que tocar. Depois do safety car para frente, o Hülkenberg fez uma corrida brilhante. Não tem outra palavra para explicar. É brilhante o que o Hülkenberg faz. Pô, com uma Sauber daquele jeito, ele ultrapassou o Hamilton, se beneficiou da punição do Verstappen, terminou em quinto, melhor resultado dele no ano, superando o que já tinha sido o 7º lugar no GP da Austrália. Então, o Hulk, um trabalho maravilhoso hoje com o carro da Sauber. O Gabriel trabalhou no limite do que dava. Lembrando, ontem o Gabriel passa para o Q2 e o Hulk cai no Q1. O que isso significou para a corrida de hoje? O Hulk tinha pneus macios novos a mais do que o Gabriel. O Gabriel tinha um novo, que ele usou na largada, o Hulk tinha 3. Isso também faz diferença. O Gabriel, quando faz a troca no final, ele usa um pneu macio já usado. Então, isso tem uma diferença na performance. Isso muda muita coisa. Então, para mim, assim, o Gabriel faz uma boa corrida dentro das limitações do que aconteceu. É uma parada, uma questão de estratégia de pneus horrorosa e também o pneu do final, que ele não tinha um pneu bom, ele não tinha um pneu macio novo para de fato poder atacar. A galera falando, nossa, ele tinha a obrigação de passar o Lawson. Que obrigação? A Racing Bulls hoje teve um ótimo ritmo de corrida. A Racing Bulls hoje estava fazendo um trabalho que não vinha conseguindo fazer. Não é que o Gabriel tinha obrigação. Não tinha, o pneu dele não tinha condições para isso. Temos aqui alguns superchats sobre a corrida do Gabriel Bortoleto. Tô pegando aqui na tela para passar para vocês. Acho que aqui tá mais fácil. O Robson Pinheiro coloca aqui o seguinte: Bortoleto tem que reclamar dessas estratégias. É justamente o ponto que a gente está abordando aqui. E o Jeff Mainsup coloca o seguinte: eu vi a onboard do Bortoleto, ele deu 2 traseiradas na corrida, a última custou a posição para o Alonso depois do safety car. Eu acho que esse ponto que o Jeff coloca aqui tem um pouco de relação com o que você, Guilherme, citou sobre a idade dos pneus. O Bortoleto, apesar de ter o pneu macio, diferentemente do Verstappen na última parte da corrida, era um dos pneus macios mais velhos. Ele calça o pneu já com umas 6 voltas de idade, conforme aparece no gráfico. Então eu acho que tem um pouco desse aspecto, sem contar a pressão do Alonso, né, que estava ali com todo o sangue nos olhos para tentar pontuar em casa, o que de fato aconteceu. E o Alonso foi uma pontuação culposa, sem intenção de pontuar, porque cagada atrás de cagada na corrida. Sim e não. Ele teve uma corrida boa, apesar de erros. A questão é o ritmo da Aston Martin. Eu não coloco a corrida do Alonso como boa, não. O Rico Penteado destacou de maneira positiva. Claro, você tem todo o direito à divergência, mas o Alonso tem aquela escapada na caixa de brita ali. Fora isso, não vejo assim um grande erro crasso do bicampeão mundial. A gente vai chegar no Alonso, queria só fechar o capítulo Bortoleto, Hülkenberg, Sauber, antes até da gente fazer a eleição de piloto do dia. Felipe, acho que você ia falar alguma coisa, manda bala, por favor. Não. Estou à disposição. Sobre esse aspecto da pilotagem do Bortoleto, né? A gente até falou sobre isso num programa pódio anterior aqui na temporada. Assim, pegar uma traseirada aqui a colar, o próprio Guilherme faz essa ressalva com relação ao Alonso. Esse tipo de coisa acontece com o Verstappen, com o Piastri, com o Norris. Então, assim, ficar procurando pelo em ovo com relação à pilotagem do Bortoleto é complicado. Claro, as críticas, quando devidas, têm de ser feitas, registrando mais um superchat. A letra do Bortoleto é que temos uma Sauber melhor. Esse aspecto que o Marcos aborda é bem interessante, Felipe. Queria um pouco a sua visão sobre o assunto, uma vez que a gente teve um pacote de atualizações no carro da Sauber neste GP da Espanha. O próprio Bortoleto, depois do excelente quali que fez, falou da expectativa para outros upgrades que vem aí no carro, e a gente já vê uma Sauber mais competitiva, né? Agora o resultado do Hülkenberg é superlativo nesse sentido, embora um tanto circunstancial, até pela punição ao Verstappen em uma corrida ruim do Hamilton, mas dá para ver que a Sauber está evoluindo, vagarosa, mas consistentemente, pelo menos com relação aos upgrades, Felipe. Peraí, estou só mandando. Peraí, batido. Vamos lá.
Eu acho que esse é um ponto, cara. A gente passou as últimas corridas falando da Sauber como o pior carro. Cara, em Barcelona ela não foi. E se tem uma pista boa para você andar bem é Barcelona. Porque Barcelona tem componentes de pista que você encontra em outras. Ela é particular, óbvio, circuito de rua, circuito travado, pode, ou mesmo o Canadá, que é reta, freada, reta, freada. Não é muito representativo, mas tem muita pista com curva de média alta que Barcelona se faz comparável. Andar bem em Barcelona é bom, tá? Assim, chama atenção. Eu acho que aquele miolo tá muita trocação. Então, por exemplo, a Williams esse fim de semana foi terrível. E a Williams tem pista que tá andando bem. Eu não sei quanto o que aconteceu em Barcelona é porque as melhorias no carro, óbvio, se houve melhorias e o carro andou bem, a gente imagina que funcionaram, mas é uma pista também particular para a gente imaginar que possa ter um bom relacionamento com a pista. Foi uma boa corrida, cara, da Sauber, muito boa. Eu só acho isso, eu acho que a gente trouxe muitos elementos aqui do que foi a corrida do ponto de vista descritivo, a informação que o Guilherme traz de pneus é muito significativa, ainda mais se você considera que na primeira volta o Hülkenberg já era 10º, então não é que ele usou essas 3 pneus, jogos de pneus livres, zerados, largando em 15º e ficando em 15º, não, ele já pulou em 10º, e aí ainda teve essa vantagem, e aí ainda teve uma estratégia adequada, digamos assim. Então eu acho que tem bastante coisa para a gente ponderar. Assim, pensando nas próximas corridas, ia ser lindo a Sauber ter carro para andar em 10º. Eu não vou nem falar em 5º, 6º, porque a gente sabe que não era essa a posição da Sauber. Sim. Mas assim, se você falar assim, porra, a Sauber vai andar de 10º a 12º ali quase sempre, opa, lucraço, hein? Eu acho que seja o caso, tá? Boa. Tem aqui um superchat que ficou pelo caminho do Felipe Santiago. Ele diz o seguinte: Lawson tinha um pneu 7 voltas pior e estava sem asa, tinha total obrigação de passar. Alonso passou os dois em meia volta. Observação: pneus, Bortoleto 17 voltas, Alonso 15, né? O pneu do Alonso mais novo com relação ao do Bortoleto, Lawson 25. É uma ponderação pertinente aqui, mas a gente tem que ponderar também o ritmo da Racing Bulls ao longo dessa corrida. A gente viu o Hadjar, por exemplo, fazendo uma excelente corrida. Claro, se você fizer a comparação projetando aí, extrapolando para os respectivos companheiros, o Hülkenberg também, não à toa a gente está dando todos os méritos aqui ao Hulk, mas o Lawson teve vários embates ao longo da corrida e a Racing Bulls parecia estar competitiva. No caso, o aspecto estratégico também depõe contra o resultado final do Bortoleto, né? E aí acho que mais por culpa da equipe do que por culpa do piloto. Agora, tinha total obrigação de passar? Tinha total obrigação de atacar. Aí eu concordo totalmente, Felipe. Manda aqui o complemento do seu superchat. O Gustavo Silveira manda, inclusive, outro superchat perguntando o seguinte: Hadjar não está tocando mais que o Bortoleto? Olha, tem sido consenso que o Hadjar é o melhor novato da temporada nessa altura do campeonato, até porque o André Kimi Antonelli vem de uma sequência ruim de corridas, também em função de questões técnicas, né? A Mercedes teve ali perda de pressão no óleo da unidade de potência nesse GP da Espanha, o que acabou terminando a corrida do piloto italiano. Inclusive o Gustavo Basso, nosso assinante, brincou aqui. O Verstappen pensou o seguinte: uma Mercedes já ferrou com a minha corrida, agora eu vou ferrar com a outra Mercedes. Mas acho que não foi essa a linha de raciocínio. O Gustavo sempre muito bem humorado. Galera, mandem seus chats, superchats, os nossos assinantes aqui, como o próprio Gustavo, o Vitor Gato, se manifestando. A gente repercute na tela. Se passou batido algum superchat, nos avise aqui que o negócio está bem caótico hoje. Pedimos desculpas por eventuais esquecimentos aqui. Você que está com a gente, não se esquece de deixar o like. Vou até atualizar aqui a nossa audiência real time. Temos mais de 2.200 espectadores no programa Pódio neste momento. Sentem o dedo no like, 1.500 de meta. Hypar é muito importante também. Hype aqui, que assim o YouTube verifica que vocês estão interagindo da melhor maneira possível com o conteúdo. E claro, além de hypar e dar o like, ativar as notificações. Amanhã, como é praxe, 15 para 7 da noite, toda segunda-feira, aliás, o programa Reta Final, com o debate da repercussão depurada de cada GP de Fórmula 1, depois das justificativas de Max Verstappen. Aliás, Gui, vou pedir aí para você dar um F5, caso tenhamos manifestações do piloto holandês da Red Bull. E galera, o programa Pódio é um oferecimento Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint com toda a segurança, praticidade e credibilidade do banco BTG Pactual. QR Code na tela, link na descrição para você baixar. Olha, estamos aqui no dia 1º de junho, em menos de um mês eu fiz aí um retorno de investimento na casa de 15%. Então eu de fato recomendo.